Olá, muito bom dia. Sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. Eu sou Gustavo Reis, esse é o Jornal da Manhã, no Todo o Poder Emanando do Povo, e nos canais que estamos transmitindo no Twitter. Você que está nos assistindo no Twitter, muito obrigado. A gente está usando o Twitter para poder fugir um pouco daquilo que o YouTube tem feito com os canais de direita, que é, infelizmente, não permitir que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. A gente vem falando sempre sobre isso, a gente vem sempre comentando sobre isso, e é verdade, infelizmente é verdade. Não se trata apenas de um marketing, apenas para pedir para que você compartilhe. Infelizmente, os conteúdos de direita estão sendo entregues a muito menos gente, muito menos pessoas estão recebendo esse conteúdo. Quando a gente olha para a denúncia que nós tivemos essa semana em cima do Twitter falando sobre o assédio que ele sofreu, é claro que isso não aconteceu tão somente com essa rede social. E é claro que as redes sociais estão se comportando de uma forma que não é transparente. Infelizmente, a gente sabe disso. Então, para você que está aqui dentro do YouTube, eu peço para você compartilhar o link, jogar o link da nossa transmissão para aqueles que gostam de nos assistir e para aqueles que não gostam de nos assistir, para receberem um pouquinho de verdade. Você que está aí no Twitter, no X, também compartilhe, é fácil compartilhar e nos ajude a fazer essa transmissão. Quem está no nosso chat dentro do canal do YouTube, por favor, coloque a cidade de onde você está nos assistindo. Diga de onde você está vendo a nossa transmissão. Quem está no Twitter também dá para comentar. O Twitter também tem uma área de comentário. E se você fizer o comentário aí no Twitter, eu jogo na tela. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube vai ver seu comentário que foi feito no Twitter. Deixa eu trazer para cá o professor André Queiroz, que está aqui um tempão me esperando falar. Bom dia, André. Bom dia, meu amigo Gustavo, meus mais amigos de bancada, e um bom dia especial para a nossa querida e qualificada audiência. Algumas notícias nós vamos dar aqui sem muita novidade, porque já foi falado há muito tempo, só vai reafirmar aquilo que a gente já está falando há muito tempo. Exatamente isso. Parece até um disco arranhado, mas sempre tem um novo aspecto para a gente abordar, sempre tem uma nova situação para a gente falar. E temos a principal notícia do dia de ontem, na minha visão, que foi a confirmação do evento no dia 21, né? Dia 21 de abril, dia de Tiradentes. O presidente Bolsonaro foi convidado pelo pastor Silas Malafaia, que está organizando mais uma manifestação para parar o Brasil e voltar os olhos de todos para o que acontece de errado nesse país. Vamos ter o evento na Avenida Atlântica, na Praia de Copacabana, ainda não tem hora definida, porque São Paulo geralmente o evento acontece na parte da tarde, em Copacabana ele acontece na parte da manhã. Não sabemos qual será a dinâmica. Eu me lembro que no 7 de setembro de 2022, que foi aqui na Praia de Copacabana, ele foi no horário da tarde, ele aconteceu à tarde. Talvez, penso eu, seja repetido o mesmo protocolo. A gente ainda não tem detalhes. Fato é que teremos, dia 21 de abril, feriado nacional, feriado, data do Tiradentes, uma manifestação aqui na Praia de Copacabana. André, você sempre fala da importância do povo na rua, a gente sempre toca nesse assunto, a gente sabe que os interesses externos, eles determinam muito do que pode acontecer aqui dentro, muito do que pode, não, muito do que acontece aqui dentro, mas também os interesses externos meio que lavam as mãos diante daquilo que o povo quer escolher, etc. e tal. Se for permitido por esses interesses externos, vocês que se matem aí, tira um, coloque outro, etc. e tal. Então, por isso é muito importante o povo estar na rua, o povo estar fazendo sua briga, o povo estar mostrando aquilo, a sua insatisfação, porque isso é permitido para nós, né? Isso o povo determina efetivamente o seu destino e a gente precisa ter isso em consciência, né? Com certeza. E não digo mais, tá? Não precisa ser muito inteligente para perceber que dia 21 de abril será gigante. Gigante. Entendeu? E isso vai ser um tapa na cara, entendeu? De todas essas instituições, entendeu? Que dizem ou que Bolsonaro não tem força, ou que Bolsonaro está inelegível. Já existem fortes influências, vários sinais que a gente pode observar que Bolsonaro, muito provável, esteja elegível, com E, não é inelegível, não, elegível para 2026. Tem várias peças jurídicas, vários sinais, como a gente chama de precedentes, que estão sendo julgados tanto no TSE quanto no Supremo, quanto a própria composição desses tribunais, quem vai estar no TSE, quem será presidente, quem vai ser... A gente está olhando, entendeu? Existem grandes movimentos aí, grandes sinais, melhor, de que realmente Bolsonaro estará elegível e a população na rua, o cidadão na rua, uma coisa, Gustavo, que eu sempre torço agora para isso. Então, não é que eu esteja clamando, não é isso, mas chamando, sabe quem?
a galera jovem. Pessoal jovem. É onde a direita está ganhando mais força. Sabe por quê? Porque no passado, a gente tinha aquela imagem que o jovem é aquele filhinho de papai, que o papai ficava falando no ouvido dele, não é isso, que a esquerda é maravilhosa, que o socialismo é uma maravilha. Ele ia no colégio com professor doutrinador, depois militante, depois ia para a faculdade. Hoje, o conservador bate no filho do seguinte: filho, estuda e tem a liberdade. Hoje a juventude cria muitas startups. Ele está sentindo que ele abrir uma empresa, ele tentar ficar rico, tentar batalhar, tentar ter uma família, está sendo mais atrativo para ele. Então a direita está ganhando muito, muito espaço entre a juventude, o pessoal mais jovem. Então não só aquele pessoal mais conservador, de mais idade, pai de família, eu acho que ele deve conclamar, realmente, chamar a juventude, a molecada, para participar disso aí. É importante termos jovens, é importante termos pessoas experientes que já viveram tudo e que não se cansam de lutar pelo seu país por conta dos seus filhos, netos, sobrinhos, enfim, as próximas gerações. E é importante termos também aqueles que se deixaram levar pela narrativa feita pela imprensa, pela engenharia social que foi pesada. Eles usaram de todas as forças para fazer o que nós tivemos nos últimos anos, mas muita gente já se arrependeu, a gente sabe disso. Muita gente não está feliz. E essa pessoa precisa romper essa barreira mental que existe para ela, de que não quer apoiar mais, de que não quer saber de nada disso. Não, é importante a presença dessas pessoas, sim. Dia 21 de abril, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho a impressão de que vai ser maior do que em São Paulo. Deixa eu trazer para cá na tela, dar um bom dia para o Alex Canuto. Bom dia, doutor Alex Canuto. Bom dia, Gustavo. Bom dia, André Queiroz. E bom dia a você que sempre acompanha o canal Todo Poder Emana do Povo. Canuto, a gente começou falando, que eu tenho para mim que foi a principal notícia do dia de ontem, né? Pegaram os sujeitos lá de Mossoró, e teve o ministro Alexandre de Moraes sendo vaiado na quarta-feira, e teve isso, teve aquilo. Tem o caso do Twitter, que é muito sério, mas a principal notícia é o seguinte: mais uma manifestação convocada, organizada pelo pastor Silas Malafaia, convocada agora para o Rio de Janeiro, para o povo brasileiro lutar por liberdade, lutar por democracia, lutar verdadeiramente pelo Estado Democrático de Direito, com a presença do presidente Bolsonaro. O tamanho disso, a importância disso e o significado disso, na sua opinião, Canuto? Bom, a direita voltando para a rua, o Brasil tentando voltar à normalidade, né? É mais um ato de enfrentamento à ditadura que vivemos hoje no Brasil. É mais um ato de enfrentamento, eles não param, né? Eles, como nós falamos aqui ontem, né? É como aquele médico ruim que está dando um remédio para o paciente que não está curando a doença, em vez de trocar o remédio, ele aumenta a dose do remédio. E a ditadura atual no Brasil vem aumentando a dose. Está chegando numa situação insustentável, o povo está insatisfeito, e essas manifestações, elas têm um símbolo que é o seguinte: elas agora, depois, começou a acontecer no meio do ano passado, as manifestações bem pequenininhas, eram 200 pessoas na rua, né? Retomada aí depois do choque do 8 de janeiro. E agora elas estão começando a chegar no nível que estavam lá até 2022. Ainda, por exemplo, não chegou em 1 milhão de pessoas na rua. No dia 25 de fevereiro deu 750 mil, né? Mas vai chegar. Porque agora que o presidente Bolsonaro entrou com tudo, o Silas Malafaia também, convocando, é aquele recado muito claro. Acabou a fase do medo, que puseram medo em muita gente depois do 8 de janeiro, e está acabando também a fase da desesperança, de achar que não vai dar em nada. Vai dar sim. Tanto que agora vai ter outra no Rio de Janeiro. E vamos ver, né? Acho que, salvo engano, nas manifestações lá em 22, quando o presidente Bolsonaro estava em Copacabana, foram 250 mil. Foi aquela foto bonita de um carro de som parado ali no Copacabana, e a pressa em areia, do calçadão ali até a areia, até os prédios, tudo lotado, né? Eu tenho certeza que vai ser uma imagem dessa, com ou sem chuva, viu? Vai ser uma imagem bonita daquela. Bom, nós vamos falar mais desse evento no final do nosso jornal, porque é importante, a gente sabe que a audiência vai aumentando ao longo do caminho, então é importante a gente convocar as pessoas, explicar o que vai ser feito, mas desde já eu te digo o seguinte, Canuto: se tínhamos 250 mil naquele ato do 22, do ato do 7 de setembro de 2022, o Réveillon de Copacabana nunca teve 1 milhão de pessoas. Pode ter certeza, aliás, 2 milhões de pessoas, como eles falam. Tinha muito mais do que 250 mil pessoas. Eu moro em Copacabana, eu sou acostumado a ver uma série de eventos em Copacabana, uns porque eu gosto, outros porque a gente mora aqui e é obrigado a lidar com eles. Eu nunca vi Copacabana tão cheio igual naquela vez.
É claro que não foi toda a extensão, como a gente tem no Réveillon, que vai lá da ponta do Leme até o posto 6, mas a concentração de pessoas que tinham do posto 6 até quase ao posto 2, ali entre 3 e 3,5, que a gente costuma falar assim, 3 e 2,5, era uma coisa absurda. As ruas transversais estavam lotadas. E mais, as pessoas estavam espremidas uma nas outras. As pessoas estavam apertadas, uma grudada nas outras. Então, a gente teve muito mais do que 250 mil pessoas em Copacabana. Foi um mar de gente, literalmente foi um mar de gente naquele 7 de setembro. Eu trabalhei naquele dia, fazendo cobertura para um jornal, e eu tive que atravessar a Copacabana inteira para poder falar com pessoas e para poder chegar no ponto do credenciamento da imprensa. Era um negócio de maluco. Era um negócio de maluco. Eu tenho certeza que se o povo realmente se juntar e vier para cá, a gente vai ter mais de 1 milhão de pessoas no evento em Copacabana. E aí, abordando isso que você falou, Canuto, que a gente fala assim, não vai adiantar nada. Pois não? Não, só para comparar, então, você não tem 2 milhões no Réveillon, assim como também não tem 2 milhões na parada gay. E todos os jornais falam, todo ano, 2 milhões, 3, sei lá quantos milhões na parada gay. E não tinha, enche a parada gay, mas não dá tanto quanto teve no 25 de fevereiro agora, que segundo a PM tinha 750 mil. O Réveillon de Copacabana dá 2 milhões. Mas, por exemplo, a gente teve, entrando no livro dos recordes, o maior público da história, que foi o público do Rolling Stones. Eu vou pegar essas imagens e vou botar aqui para a gente fazer comparação. O maior público da história, o maior show, o maior público da história, etc e tal. O evento do Bolsonaro, e vocês vão ver pelas imagens, tinha muito mais gente do que o show do Rolling Stones. E aí a gente vai fazer essas comparações. Eu prometo que a gente vai falar disso no final do nosso jornal. Mas, pegando o gancho que você falou, voltando para o gancho que você falou, que assim, muita gente acha que não adianta nada, que isso não serve para nada, que as coisas não mudam. Mudam sim. Ainda que seja um mínimo sinal, ainda que seja uma declaração muito pequenininha, ainda que não seja aquilo que nós gostaríamos de ver, porque a gente gostaria de ver uma declaração forte, firme, diante da verdade, que a gente sabe que isso é verdade. Está aqui, ó. Nunes Marques e André Mendonça citam incompetência do STF durante julgamento de 8 de janeiro. Alexandre de Moraes condenou Miguel Fernando Ritter, de 61 anos, a 14 anos de prisão e a pagamento de multa por suposto envolvimento no ato. O ministro relator do caso condenou o Miguel a esse período de 14 anos de prisão, ele que tem 61 anos, e pagamento de multa por suposto envolvimento na manifestação na Praça dos Três Poderes. A dupla de magistrados, o Cássio Nunes Marques e André Mendonça, eles afirmaram que houve incompetência do STF no processo. A corte finalizou o julgamento na quarta-feira, dia 3. A maioria dos juízes acompanhou o voto de Moraes. A Procuradoria-Geral da República acusou os réus dos supostos crimes abaixo: crime de associação criminosa armada, abolição violenta no Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima. Os ministros alegam que o STF tratou do caso com incompetência. Vamos lá. Nunes Marques citou a incompetência do STF. Na análise do processo contra Miguel Fernando Ritter, ele disse, abre aspas, sustento que o direito ao juiz natural constitui garantia fundamental e de que a parte responda perante o juiz competente, limitados aos poderes do Estado, que não instituirá juízo ou tribunal de exceção, fecha aspas. André Mendonça endossou a declaração do colega. O ministro lembrou que, apesar de Ritter ter sido preso nas dependências do plenário do Senado Federal, ele não portava nenhuma arma ou objeto relevante. Segundo Mendonça, embora Ritter estivesse entre os manifestantes, abre aspas, não há provas de que tenha depredado qualquer bem, fecha aspas, e ambos voltaram pela absolvição do réu. Quando a gente vê, ainda que seja minoria, né, André? Ainda que seja nesse absurdo que é esse julgamento, ministros vindo e falando isso, você já começa a levantar um debate. Já tem alguém incomodando aqueles que estavam fazendo do jeito que queriam, como queriam, até agora. Vamos lembrar que a gente está em abril de 2024. Aquilo que você vem falando desde o começo. Na verdade, no primeiro julgamento do 8 de janeiro, os dois ministros falaram sobre isso. Competência. Audiência que é qualificada e querida. A competência do Supremo está na Constituição. E o Supremo já falou isso milhões de vezes. A competência do STJ está na Constituição. A do Supremo está na Constituição. E lá ele diz o rol das pessoas que o Supremo pode julgar quando comete crimes. E lá
não tem ninguém do 8 de janeiro. Eles estão utilizando uma teoria lá da Inglaterra, a chamada teoria Contempt of the Court. O que é isso? A corte, quando ela é lesada diretamente, ela pode se defender, ela mesmo julgando as pessoas que lesam ela. Isso é uma teoria que não é prevalente na Inglaterra, eles estão trazendo para cá, nunca houve esse questionamento, e estão julgando quem eles querem. Respeitosamente ao Supremo, não posso concordar de maneira alguma, porque o Supremo já falou isso. Para a nossa audiência ter uma ideia, houve um questionamento no Supremo, olha só, se o Supremo poderia julgar improbidade administrativa. Improbidade não é crime. Tá? Por exemplo, então tem um deputado federal que comete crime. Se um deputado federal cometer crime relacionado com as suas funções, ele vai ser julgado no Supremo. Se o Lula, que é o imperador da mentira, ele cometeu um crime na qualidade de presidente, ele pode ser julgado no Supremo. Está lá na Constituição. Agora, se essas pessoas cometerem improbidade administrativa, como improbidade não é crime, eles são julgados em primeira instância. E o Supremo já falou isso, olha, não é crime. Tá? A nossa competência está na Constituição. Nós não podemos julgar improbidade. E manda para baixo. O Supremo sempre falou isso. O Supremo sempre falou a nossa competência para julgar as pessoas que estão no artigo 102 da Constituição. E ocorreu o 8 de janeiro, e ele falou o seguinte, vou julgar todo mundo. Vou julgar, inclusive, a dona Jupira. A dona Jupira, ela deveria responder pelo crime dela, não há dúvida nenhuma. Tá? Queria um amigo meu, amigo não, um conhecido, falou assim, pô, André, você está me dizendo então que 8 de janeiro foi um passeio no parque? Eu falei, cara, se a gente falasse a babaca, você está se portando como um babaca. Entendeu? É óbvio que ninguém está dizendo que pode entrar no Supremo e quebrar tudo. O que eu estou dizendo é que a dona Jupira deveria ter sido julgada por um juiz federal de primeira instância. O Sérgio Moro da vida, por exemplo, lá de Brasília. Foi no local do crime Brasília e para o juiz federal de primeira instância. E ela teria o direito ao quê? A recorrer, ampla defesa, contraditório. No momento que prendem todo mundo no 8 de janeiro, colocaram no começo homens e mulheres juntos, que é um crime de abuso de autoridade, está definido na lei. E vai julgando todo mundo a balde, ok? Grupos de pessoas. Agora, vamos julgar agora 10 agora. Tome 10, mais 20, 15 anos para lá, 17 para cá. 18. Eu falo o seguinte, olha, Supremo, respeito a instituição. Eu, na qualidade de professor de processo penal, eu não, de constitucional, não consigo explicar de jeito nenhum qual é a razão da competência do Supremo. E estou falando numa boa, sem querer quebrar nada, romper nada. Apenas respeite-se a Constituição. Eu não estou vendo a Constituição, humildemente, sendo respeitada. E aí, Canuto, a gente não pode perder a esperança e não pode deixar de falar aquilo que é verdade o tempo inteiro, né? Por mais que seja repetitivo, por mais que seja cansativo, nós temos que falar. Quando dois ministros, ainda que em todos os julgamentos eles sejam minorias, é sempre bom lembrar que em cada julgamento sobre esse ato, os dois ministros se posicionaram. Porque isso, primeiro, vai trazendo luz para as pessoas vão sabendo que tem gente que está se posicionando de forma contrária. Segundo, fica registrado para a história quem fez uma coisa e quem fez outra, né? A importância de falar a verdade, Canuto, nesses casos, como esse caso aí do julgamento do 8 de janeiro. Né, André? Esse caso do julgamento de 8 de janeiro, eles falaram a verdade, não cabe ao Supremo julgar isso, mas é o que a gente sempre coloca aqui, em outros canais também, como é que é feito o processo de julgamento aí no Brasil hoje, assim, como que é, vamos dizer assim, um modus operandi. Tem uma decisão política em querer impor respeito, dizer que é o STF que manda. O Alexandre de Moraes, ele faz política na base do medo, então eu vou amedrontar, eu quero passar o recado que sou eu que mando e eu ferro a vida de quem vier contra mim. Vou pegar qualquer um ali, sabe? E aí, então, ele quer fazer isso. Aí ele precisa dizer que tem competência para julgar essas pessoas que estavam lá quebrando vidraça ou não. Né? Teve gente lá que não tem prova que ele estava quebrando vidraça, ele entrou ali, outros quebraram, mas não é isso que importa nesse momento. Eu vou ferrar com a vida de que eu quiser. E aí, pronto, decidiu fazer. Agora, já que eu decidi fazer, eu preciso justificar por que eu estou julgando. É o que eu sempre falo. A decisão é política. Aí vai procurar na lei algum artigo para justificar o que ele está fazendo. Quando não acha, inventa, vai atrás de doutrina, vai atrás de princípios, de sei lá o quê. E agora tem mais uma, né? Puxa a lei de outro país. Puxa uma regra de outro país e aplica no Brasil. Porque, assim, não tem sentido, o STF não tem que julgar esse caso. Mas, assim, eles
fazem o que quiserem, quer dizer, não tem pela lei, né? Pela lei. No Brasil não tem lei mais, tem ditadura. No Brasil nós temos uma ditadura, temos um consórcio de ditadores. E aí fizeram isso aí, chamaram para si para ferrar a vida de pessoas e no mais, que no máximo, esse cara que agora foi condenado, e parece que, como o ministro argumentou no voto dele, não tem prova de que ele estava quebrando nada, ele estava ali, parado, né? Você imagina o seguinte, briga de torcida. Acontece a briga de torcida, aí qualquer um que está com a camisa do time que brigou, pronto, você tem 14 anos de cadeia. Peraí, você está com a camisa do time, não quer dizer que você estava na briga, você estava no estádio, saindo do estádio, saiu na correria ali. Não, é briga. É desse jeito que está sendo feito as coisas no Brasil. Por isso é que a justiça hoje está desmoralizada, não se confia mais, está perdendo a legitimidade, não tem imparcialidade, neutralidade, e está perdendo cada vez mais a legitimidade e o respeito. É isso aí, Gustavo. Pronto, abriu o som. E aí nós temos, mais uma vez, a imprensa batendo justamente na questão da justiça no Brasil. STF protagoniza surrealismo judicial, afirma o Estadão. Corte exerce uma flagrante contradição em entendimento sobre uso de dados do COAF em investigações. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve na última terça-feira, dia 2, o entendimento unânime de que a polícia pode solicitar diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras relatórios de inteligência financeira sem prévia autorização judicial. O colegiado validou uma decisão do relator ministro Cristiano Zanin em novembro de 2023. O magistrado derrubou de forma liminar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que havia declarado ilegais relatórios do COAF requisitados diretamente pela polícia e pelo Ministério Público. À época, Zanin aceitou um recurso do Ministério Público do Pará contra uma decisão do STJ que considerou ilegais as provas obtidas em um processo por meio de dados do COAF sem autorização prévia do Judiciário. Em seu editorial desta sexta-feira, dia 5, o Estado de São Paulo chamou a trama de surrealismo judicial. Depois de 5 anos e centenas de investigações criminais prejudicadas Brasil afora, o STF decide que suas próprias decisões são válidas, ironizou o jornal. É que em 2019, a Corte havia determinado que a polícia e o MP poderiam solicitar informações diretamente ao COAF ou outro órgão de inteligência financeira, caso encontrasse indícios de fraudes em suas investigações. Abre aspas. Parece ter havido o que a gente chama de manifesto descompasso, fecha aspas, disse a ministra Carmen Lúcia. Abre aspas mais uma vez. É flagrante a contradição com o que foi decidido pelo STF, fecha aspas, avaliou o ministro Alexandre de Moraes. André, como é que você vê esse tipo de decisão e esse tipo de situação, né? As polícias civis, né? Principalmente a Polícia Civil, a Polícia Federal, indo direto ao COAF e fazendo lá, pedindo relatórios sobre movimentações financeiras daqueles que estão sendo investigados. Olha só, eu tenho que ter muita cautela agora para falar isso, que talvez meus amigos de bancada eles discordem um pouco de mim, mas como eu já estudei muito sobre isso, a nossa audiência tem que entender o seguinte: por que eu preciso convocar um juiz para isso? Para evitar a invasão da intimidade, ok? Quanto mais adentrar a minha intimidade, maior a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, que em tese, na vida bonita, ele é imparcial. Entendeu? Então, primeiro, existem teorias que falam o seguinte: olha, quando eu falo intimidade, André, eu tenho 4 sigilos. Eu tenho o sigilo eleitoral, eu tenho o sigilo fiscal, eu tenho o sigilo bancário, eu tenho o sigilo telefônico. Deu para perceber que cada vez eu entro mais na minha intimidade? O que entra pouco na minha intimidade? Você saber se eu votei ou não votei nas últimas eleições. Eleitoral. Depois é um pouquinho. Fisco. Quanto que eu paguei de imposto de renda? Isso, já entra mais. Depois, bancário. Sua movimentação bancária. E muito na minha intimidade telefônica. Então, o Supremo, falando de maneira doutrinária, ele falava o seguinte: olha, quanto mais entrar na intimidade, mais a necessidade de um juiz. Eu, particularmente, entendo, de alguns autores, o Schinetti, por exemplo, que quando eu tiro uma informação para o fisco e mando para a Polícia Federal, fisco é órgão público, Polícia Federal é órgão público. Como continua público e a sociedade não fica sabendo dessas informações, não haveria quebra de sigilo, mas só transferência de sigilo. Então, eu entendo que se a Receita Federal, se a Polícia Federal pedir o meu sistema bancário, quanto que eu paguei de imposto de renda, e
o fisco manda para a Polícia Federal para ver se houve crime, passando pelo COAF, me parece que todo mundo responsável pela sigilosidade das informações pode ser juiz. Ainda mais de um grande detalhe, gente, estou esquecendo. O Gustavo, por exemplo, ele é pessoa privada, particular. Ele tem os negócios dele. Não envolve dinheiro público do que o Gustavo recebe. Quando o Gustavo recebe de dinheiro público? Nada, creio eu. Agora, talvez o Canuto, sendo funcionário público, todo o salário dele é verba pública. Então, é possível, tanto que o Supremo já falou, para quebra de sigilo das contas do Gustavo, como o dinheiro é privado, é do trabalho dele, teria que pedir juiz. Já o Canuto, por ser funcionário público, e a verba dele é pública, o próprio Ministério Público poderia pedir a quebra de sigilo, haja visto que o dinheiro é público. Poxa, Canuto, como é que pode você, que ganha X, houve uma movimentação bancária de 200X? Esse dinheiro vem de onde? Haja vista que você é funcionário público. Então, tem muitas nuances aqui, entendeu? Então, eu quero só aclarar a nossa audiência. Falar, não estou sendo técnico, estou usando um termo técnico, para a gente entender. Agora, uma coisa é certa, o que não pode é o Supremo ficar nessa, vai para lá, vem para cá. Foi prerrogativa de função, você julga quem? Vou para lá, vou para cá. Prisão em segunda instância, vou para lá, vou para cá. Marco temporal, vou para lá, vou para cá. COAF, precisa de juiz? Vou para lá, vou para cá. Isso, para a sociedade, para o Canuto, para o Gustavo, para mim, para as senhoras Marys e para os senhores Jones, da sociedade, não fica legal. Porque ele fala, caramba, o Supremo que era para me dar paz, segurança jurídica, está me dando insegurança jurídica. Isso eu posso falar. Não é legal, como, por exemplo, nós já comentamos aqui, tributo. A empresa do Gustavo, tanto tributo, já pagou, não paga mais aquele tributo que o Supremo falou que não é devido. Se ele mudar daqui a 4, 5 anos que o tributo é devido, ele pode retroagir e cobrar dele. Então, o Gustavo, se for um empresário que pague tributo, ele fica o tempo todo com medo dessas coisas serem alteradas. Não é legal isso. Lá, os 11 ministros deveriam, e eu torço para que voltem a ser, o oráculo da sociedade. Ali é a decisão final. A não ser que a sociedade mude de uma forma muito relevante, que não pode ficar casuisticamente decidindo de um lado para o outro. Aí fica difícil, né? A sociedade, ela fica insegura. Aí ela clama por outras coisas. Clama pelo Senado, clama pelas Forças Armadas, clama por pessoas na rua, clama por... Então, não deveria ser assim. A gente não precisaria ter que ir para as ruas, ficar pensando nas Forças Armadas para voltar à democracia, melhorar a democracia. Por isso, um apelo. Supremo, tenha segurança jurídica, decida e não mude mais. E aí, Canuto, tem outro aspecto aqui que é abordado pela reportagem. Deixa eu abrir aqui para mim, que eu estava lendo ela aqui. Deixa eu voltar para cá. Cadê? Bom, sumiu. Eles falam da questão... Sumiu aqui na minha tela. Mas a gente não perder tempo, deixa eu falar direto, porque eu já tinha lido. Eles falam da questão da rachadinha, né? Volta a lembrar da rachadinha, e o Estadão ironiza sobre a questão da rachadinha. É bom lembrar que vazaram os dados do COAF. A gente não se lembra, para quem tenha... Como é que... A gente não se lembra, não. A gente não sabe como é que efetivamente foi vazado. Todo mundo tem um roteiro, mas isso não ficou claramente... ninguém foi culpado por isso. Só que os dados chegaram na imprensa. Quando você dá acesso às polícias indo diretamente fazer esse tipo tendo esse acesso a esses dados financeiros das pessoas, é óbvio, isso é a coisa mais normal do mundo. Sem um regramento, sem uma autorização judicial, sem saber o caminho, por onde está passando e por que aquilo foi vazado, por qual investigação aquilo está acontecendo, a gente pode viver uma série de vazamentos a partir de então, se isso se tornar algo corriqueiro, né? Se as polícias realmente tiverem acesso o tempo inteiro, o tempo todo, aos dados financeiros das pessoas, né, Canuto? Opa. Gustavo, isso aí é um instrumento, né, de investigação criminal ou administrativa, como o André já explicou tudo isso aí, que deveria ser usado assim, de maneira responsável, né? Como já dizia, acho que é o Max Weber, né, o pensador alemão que pensou a administração pública moderna, dizia que, assim, né, com leis ruins e funcionários públicos bons, você ainda consegue administrar bem o governo. Agora, com funcionários ruins, as melhores leis não servem para nada. Então, você tem um regramento lá todo de o que fazer com
com essas informações que têm que ser usadas sim para investigação, seja de sonegação fiscal, de enriquecimento ilícito, muita coisa. Aí tem a ideia dos sinais exteriores de riqueza. Tá? O servidor público ganha um salário de 10 mil, aparece lá com uma Ferrari para trabalhar. Como é que você comprou isso aí? Né? Você pode ter a sindicância patrimonial. Tem vários instrumentos para se fazer isso. Mas com pessoas ruins manejando leis boas, dá o que dá. É vazamento, é perseguição política, né? Nem manejando a lei, manejando um instrumento de perseguir. Quem é que tem a senha ali no COAF, na Polícia Federal, para chegar e fuçar a vida de todo mundo? Aí não é nem a questão da lei, é a questão de quem tem a senha. Sabe? O sistema eletrônico com a lei, com a senha, é muito bonito, mas você põe isso na mão de quem está com uma intenção, a pessoa vai usar para isso, para fazer política, para pressionar, para chantagear, vazar para a internet, isso, coloca, né? Hoje em dia vai para a velha imprensa, né? Hoje em dia você quer ter audiência, você vaza na internet, a velha imprensa mas tem gente que ainda pensa com essa cabeça, né? Mas, enfim, pessoas ali com intenção, com cabeça de ditadores, não só os lá de cima, do intermediário da árvore também. Ali tem gente fazendo esse tipo de coisa, pressionando e usando para todo fim deturpado que você pode imaginar. É isso, Gustavo. Perdão. Isso é importante lembrar que vale para todos, tá? Quando a gente fala isso. Vale para todos, pelo devido processo legal, pelo rito legal. A gente sabe que o poder vai mudando de mãos e ninguém garante que lá na frente pode aparecer um sujeito com cara de ser muito bacana, que roube os nossos votos e as pessoas, seus inimigos, por exemplo, estaduais, né? Um governador que tenha pressão na política e na polícia, por conta de pressão política, influência na polícia, consiga dados contra seus opositores. Então, assim, é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Mas o Brasil vive, infelizmente, esse problema da justiça, como colocou lá a reportagem. E vejam só, nós temos no Brasil a figura que nós não chamamos pelo nome devido, a gente chama pelo nome em português, a gente fala tanta coisa com nome estrangeiro, né? E aqui a gente veio chamar de nome pelo nome devido, porque aqui caberia o nome estrangeiro para as pessoas entenderem efetivamente o que é. Que são os conselhos, né? Os conselhos. E olha essa notícia aqui bacana. Presos LGBT+, ZYZ, 550 MHz, né? A senha aqui que parece até estação de rádio. Presos LGBT podem escolher entre ala feminina ou masculina e usar o seu nome social. Esse entendimento consta em uma resolução aprovada por 2 sovietes nacionais. Direito das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexo, assexuais e outras, e o de política criminal e penitenciária. Para quem não sabe, soviete significa conselho. Isso foi mostrado pela Folha de São Paulo nessa quarta-feira, dia 3. E a informação foi confirmada por outros veículos de imprensa, como a Revista Oeste. E essa medida será divulgada no Diário Oficial da União até o fim de semana. Ô, André, quer dizer que o sujeito, um marmanjão de 2 metros de altura, ele se sente mulher e vai ficar num presídio cheio de mulheres. Tá bom, né? A gente está segurando o direito das mulheres e a privacidade das mulheres, né? Não dá para entender. Eu fico, às vezes, com dificuldade até de comentar. Por que você está fazendo isso? Você está querendo dizer, então, é óbvio, tá, gente? Se for uma mulher, um homem trans, com a cirurgia de transgenitalização, tá entendendo? Que foi lá na Suécia, fez aquela cirurgia, não é isso? Teve a questão hormonal tratada desde a puberdade, é um homem, geneticamente homem, mas já fez a cirurgia de transgenitalização, você pode até pensar, pô, será e tal, todas as características femininas, mas o cromossomo é masculino. Isso é uma coisa. Outra coisa é o cara acordar de manhã e falar, cara, tá aí, tô me sentindo mulher. Vou no banheiro feminino, porque eu sou mulher. Assim como amanhã eu posso achar que eu sou um camelo, amanhã eu posso achar que eu sou uma criança. Adoraria fazer isso, Gustavo. Eu chegar aqui em Canuto, falar assim, cara, hoje estou me sentindo criança. Essa gente só não se acha burra, né? Burro eles nunca se acham, né? Eles nunca se acham burro. Eles se acham tudo, menos burro. Camelo sim, mas burro não, tá entendendo? Tá bom, vou me achar criança. Vou me achar uma criança, não tenho mais responsabilidade, não preciso mais pagar as contas, falo com meu papai pagar as contas e ok. Então, quer dizer, é aquela era da pós-verdade, sim, que a gente nunca ter vivido a era da verdade. Sou homem, sou mulher. Mas note, eu reconheço, por exemplo, só para a nossa audiência entender, existem pessoas sindrômicas, por exemplo. Existe uma síndrome de Klinefelter.
É só ler. Digita aí no Google, audiência, com K, Klinefelter, eu acho que com 2 Fs. São pessoas que têm problema no cromossomo. Ao invés de ter cromossomo XY, ela tem XXY. Isso aí é 0,00001% da população mundial. Você respeita essas pessoas? Claro. Assim como uma pessoa que tem síndrome de Down e tem problema no cromossomo 23. Tem gente que tem síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter. Você tem que estudar isso para viver a vida. Mas isso é 0,0000000 problemas na ordem sexual. Síndrome de Klinefelter é sexual. Síndrome de Down é cognitivo. Então são coisas diferentes. Aí o cara bota uma reportagem dessa, o cara faz um ativismo nojento, sem se preocupar com as consequências que vai gerar na sociedade carcerária. Então, ao invés de querer resolver, parece que querem atrapalhar. Parece que quanto pior for a sociedade carcerária, quanto mais problema der ali dentro, melhor para os ativistas. Por isso que o ativista adora dizer que existe o racismo estrutural. Porque mesmo que você não seja racista, você é racista. Só que você não percebe. Eu sou um antirracista em desconstrução. Eu sou um misógino que estou mudando. Eu amo as mulheres. Eu amo os LGBT. Gente, o ativismo só serve para destruir a sociedade. E isso é um exemplo claro disso, para a destruição da sociedade carcerária. E aí, Canuto, a gente vê aqui e precisa dizer efetivamente como essas políticas são feitas, né? Os conselhos são vinculados a órgãos do Poder Executivo, tendo por finalidade permitir a participação da sociedade na definição de prioridades para a agenda política, bem como na formulação, no acompanhamento e no controle das políticas públicas. Ora, se isso fosse verdade, né, o Brasil estaria muito diferente, a gente estaria orientando as políticas públicas por um outro caminho, a população estaria falando que deveriam ser tomadas outras medidas, só que é tudo para inglês ver, né? Como a Coreia do Norte, que é a República Democrática Popular da Coreia. Não tem democracia e nem tem povo na Coreia do Norte. Nos conselhos brasileiros também não tem nada disso. É só no papel e implementação de uma agenda esquerdista, como ensinaram os soviéticos lá atrás, 100 anos atrás, né, Canuto? Muita coisa aí, Gustavo. Vamos lá. Esses conselhos, como você falou, ele está com na atribuição no papel, está um mal rolando lero aí, é orientar políticas públicas. Tá? É o tal dos conselhos bolivarianos, que usava muito esse termo dos primeiros mandatos do PT, pararam de falar isso, mas são os conselhos bolivarianos. O que é isso? Na verdade, é uma forma de ir ocupando o lugar do Congresso Nacional. Que ali são parlamentares eleitos pelo povo, você tem de tudo ali, teoricamente, deveria ter uma proporção da sociedade, tem 20% de esquerdista na sociedade, 20% de esquerdista no parlamento. Tem 10% de ambientalista na sociedade, 10% no parlamento. Tem 60% de conservador, 60% do parlamento. Teoricamente, deveria ser assim. E aí, esses conselhos só tem esquerdista. Eles criam dentro da estrutura do Poder Executivo gasto, passagem, viagem para um monte de gente, passagem, estadia para aquele monte de militante. As conferências, estava acontecendo outra essa semana agora em Brasília, tá? Não foi, o pessoal fala da educação, tem várias. Agora, daqui para frente, depois de um ano de preparação, né, um ano do governo, mais ou menos vai ter uma por mês, dessas conferências. A conferência de saúde, de educação, de política indígena, de meio ambiente, de tudo, né? Vocês vão ter essas, assim, uma por mês, e aquele dinheiro e passagem para aquele monte de gente, um gasto, para ir discutindo as coisas, como é que é? Orientar a política pública, né? Mas pelo que você leu na notícia, foi o conselho que decidiu isso aí? Então ele não está orientando, ele está decidindo. Os conselhos. Está aqui, ó. Vou ler de novo para você. Escreve lá no papel, a atribuição do conselho é orientar. De repente ele começa a decidir. Esse entendimento consta em uma resolução aprovada por 2 conselhos. E aí eles estão orientando a orientação de juízes fazendo orientação de juízes e presos LGBT. Na verdade, a esquerda faz muito isso. Muitas vezes a esquerda faz um blefe. Isso acontece muito em prefeitura pequena. O sujeito fala assim, olha, vamos aprovar um novo código de obra na cidade. Aí ele diz que vai aprovar, muda o código de obra, deixa o código de obra disponível, manda para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores vota e para a população tudo foi aprovado, tudo foi mudado. Só que o prefeito não assinou. E aí está valendo algo, as pessoas acham que está valendo algo que não está valendo. Então, é uma orientação. Aqui é uma orientação definida pelo Conselho.
Só que isso passa a ser verdade para as pessoas, e as pessoas começam a exigir, as pessoas começam a querer. O que acontece? Cai no judiciário. O judiciário vai lá e pimba, chancela, passa a ser aquilo ali. A partir de então, já que existe uma expectativa de direito daquela população. É assim que eles fazem. Eles trabalham muito com a questão da informalidade. Começa a fazer de forma informal. É a tal da invasão de terra. Invade fora da lei, né? Vai ficando, já está lá mesmo, agora regulariza. Vai cometendo a irregularidade, a vida é assim mesmo, regulariza. Então, assim, isso que você falou, né, Gustavo? Eles criam um negócio, às vezes, prevendo uma coisa e começa a fazer uma coisa que não é atribuição daquilo, até normalizar. É o estilo Goebbels, né? Conta a mesma mentira e vai repetindo aquilo, trata aquilo como se fosse verdade, que de repente ele pega, a coisa pega. Então, olha só, um conselho criado dentro da estrutura do Poder Executivo, não foram eleitos os conselheiros, ou eleição de ONG, sabe? A ONG se cadastra para eleger um representante das ONGs ali. Passa uma orientação para o Poder Judiciário. Isso não é lei. É a resolução interna de conselho. Não vale nada. Não tem valor nenhum. É opinião, é um papel sem valor. Mas vai, aí a velha imprensa começa, olha, agora os presos LGBTs vão poder escolher o presídio, blá, blá, e começa depois a cobrar. Aí, desculpa, mas tem muito juiz que vai... Ou porque quer fazer, tipo, se ele quer sacanear mesmo, fazer fora da lei, então me baseio aqui na resolução do conselho. Aquilo não é lei, mas ele vai... O juiz militante, ou militante juiz, melhor dizendo, ele vai usar essa resolução para justificar uma decisão fora da lei. E pode intimidar outros juízes também, vai chegar, né, de tanto falar isso, ele vai achar que é normal, tá certo, então já é normal deixar um preso LGBT escolher o presídio. E agora, um outro ponto que é o seguinte, impressionante, a esquerda não sabe fazer política pública ou não quer fazer de uma forma decente. Não quer fazer. Ou são incompetentes. Tem vários casos de incompetência, não sabe fazer porcaria nenhuma. É uma cagada atrás da outra. Né? Agora, olha só isso. E assim, é muito mais para aparecer. Eu quero ficar em evidência e gerar notícia, gerar factoide para fazer notícia. O preso LGBT vai poder escolher o presídio. Isso não vai resolver o problema. Você tem lá o caso do cara que acontece a mesma coisa do banheiro. Essa coisa do presídio, a mesma coisa do banheiro. Quantos casos no Brasil inteiro teve de marmanjo que então eu me sinto mulher, entrou no banheiro das mulheres? Nessa hora, obviamente, as feministas não participam disso, né? Que estão nem aí. Nesses conselhos, provavelmente tem feminista aí, mas elas votaram, não dá para saber, né? Se votaram a favor ou contra isso aqui. Mas nessa hora não protege mulher coisa nenhuma, porque esquerdista não quer proteger mulher, não quer proteger gay nada, quer proteger outro esquerdista. E quer aparecer, quer causar. Fizemos a resolução, nós temos eles querem o poder, temos o poder, estamos mandando. Ainda que a ordem seja uma bosta de ordem, mas eles querem dar essa bosta de ordem. É assim que funciona a psique esquerdista. E aí, do banheiro, agora, o cara poder escolher o banheiro, vai poder escolher o presídio. Olha, se tivesse mais de 2 neurônios, tem uma forma muito mais assim, inteligente de tratar essa questão, tá? Que é o seguinte, por que você não faz, assim que eu defendo na questão do banheiro, o terceiro banheiro, você tem o banheiro masculino, feminino e livre. Lá é livre. O terceiro banheiro, ou banheiro livre, o nome que quiser dar para isso. Faz o presídio, o terceiro presídio, bicho. Se você não é nem homem nem mulher, vai para o terceiro presídio. No caso de agente penitenciário, agora, policial penal, os policiais penais, ali sim, você tem um concurso público, uma contratação, aí depende do sexo da pessoa, do gênero da pessoa. Né? Presídio masculino, você precisa de agente de policial penal masculino, feminino. Então, a contratação de policiais penais masculinos é muito maior, porque tem muito mais homem preso, a população carcerária é tipo 9-1, 9 homens para cada uma mulher que está no presídio, então você tem necessidade de contratação de muito mais homens para policial penal. Se criar o presídio livre, o terceiro presídio, contrata-se, então, aí sim, aí você pode ter cota para LGBT, para trabalhar no presídio LGBT. Aí sim. Né? Mas esses caras são burros, não querem fazer política pública, não sabem fazer isso direito, não sabem fazer direito, só faz porcaria, uma atrapalhada atrás da outra, e não quer acertar, eles querem causar, eles querem destruir o que está aí. A sociedade está organizada milenarmente, homens, mulheres, não, tem que destruir e desorganizar tudo isso. De novo, instrumento de trabalho, instrumento de aplicação da lei e de políticas públicas na mão de funcionários ruins. Tá? Como eu falei antes, até deixa eu aproveitar e fazer uma correção, que eu disse que essa frase de que leis boas com funcionários ruins não servem para nada, não é do Max Weber, de outro alemão, do Otto von Bismarck, que foi o primeiro-ministro. Eu falei errado, então deixa eu fazer a correção aqui do autor da frase. E é isso que eu tinha para dizer. Valeu, Canuto. Vamos seguir aqui, porque passar rapidamente, né? Porque ontem a gente teve, depois de 50 dias, os fugitivos sendo capturados. E eu quero destacar só isso daqui, ó. Lewandowski diz que 50 dias para capturar fugitivos é razoável.
André, quando alguém vem dar uma declaração dessa, é assim, é de chamar de trouxa, né? Gastar 2,5 milhões para pegar os caras, falar que os caras saíram do presídio de segurança máxima com alicate, sem envolver dinheiro, enfim, é tanta mentira em cima de mentira, e o ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo Tribunal, ainda vem dar uma declaração dessa. Dá para resumir o que esse cara quis dizer falando isso ontem, André? O cara esconde o próprio erro, né? O próprio erro a esconde com um grande acerto que foi feito errado muito depois, do prazo desarrazoado. Eu, particularmente, estava acreditando que eles não iriam ser recapturados, não. Vai ter uma surpresa para mim ter sido recapturado. Agora, falar que o prazo é razoável, quer dizer, eu não me dou o direito de discutir se o prazo é não razoável. Sabe por quê? Porque não é isso que eu vou falar, porque ele está querendo que eu fale isso. O que eu vou dizer é o seguinte, apenas, meu querido, desfez uma cagada que já foi feito lá atrás. Agora, eu vou botar à luz um negocinho, que parece que nenhum servidor de lá de dentro teve nenhuma culpa. Isso eu quero saber. Como é que eles conseguiram sair dali? Como é que o cara foi lá, presídio de segurança máxima, não tinha câmeras? Creio eu, que as mesmas câmeras lá do presídio de Mossoró é a mesma lá do Palácio do Planalto. Sumiram 200 e tantas, tudo desligado. Então, a gente aprendeu não, a gente se acostumou a ficar falando, ouvindo coisas absurdas desse governo. Só maluquice. Agora, com todo respeito, ministro, não vai me enganar, não. Não quero nem saber se o prazo é desarrazoado ou arrazoado. O senhor foi omisso e deve apurar quem foram os responsáveis da fuga deles, no mínimo. O som está aqui. Canuto, eu penso o seguinte, o destino desses sujeitos era esse mesmo, né? Ou aparecerem mortos ou serem recapturados. E aí, o tratamento entre o crime, a gente sabe como é que funciona. Eu não vejo tanto mérito, de verdade, da Polícia Federal ou daqueles que recapturaram esses presos, mas eu penso que o crime organizado resolveu o problema de alguma forma para atender interesses. Fato é que 50 dias para pegar 2 fugitivos que saíram de um presídio de segurança máxima, né, que não gastaram nada, segundo o próprio ministro falou, foi uma fuga barata, se aproveitaram de um alicate, ou seja, não tinham dinheiro. Pegar 50 dias depois, me parece que tem alguma coisa errada que não está certa, né? O que eu acho errado nessa história, Gustavo, é que nessa semana, tem 50 dias, há um mês atrás, não foi só esses 2 de Mossoró. Teve várias outras fugas menores aí pelo Brasil, né? Várias outras, presídios federais, estaduais, eu não me recordo agora, mas acho que não eram todos federais, não. Estadual também teve fuga. E só assim, fala desses 2 de Mossoró. Já recapturaram os 2, né? Aí, bicho, aí é o submundo do crime. Por que recapturaram esses 2 e os outros? Ninguém tá falando nada. Toda hora, assim, era 10 presos fugindo, não estava engano, no Piauí, no Maranhão, não sei aonde aí. Saiu 5 aqui, fugiu mais 10 ali. E esses outros todos, que ninguém fala nada. Aí fica lá falando só disso, né? É mais ou menos engraçado que é o mesmo, o ministro Lewandowski que falou desses 2 presos, foi o ministro Lewandowski que veio bater o martelo e dizer encerrado o caso Marielle, que a gente sempre discute aqui, não sei se está encerrado assim não, né? E foi bem o caso Marielle na semana que vazaram as imagens lá da Embaixada da Hungria, e aí, pô, de repente, vira o assunto, Marielle, agora o assunto é os 2, é sempre o ministro Lewandowski que é o porta-voz dessas notícias, que a gente vê, peraí, mas essa é a notícia principal? Para a velha imprensa para a internet não. Gustavo. Obrigado, Canuto. Bom, Lula deu 60% de publicidade a mais que o Bolsonaro para a Globo. Os pagamentos da Secretaria de Comunicação e do Ministério para os canais da empresa e afiliados passaram de 89 milhões em 2022 para 142 milhões no primeiro ano do governo. Ou seja, é impressionante você ter 60% a mais de renda. Em compensação, cresce a proporção de brasileiros endividados inadimplentes. Aumento-se bem em fevereiro para março, indica a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Eu estou juntando essas 2 notícias para mostrar que alguém ter 60% de aumento ou 60% de ganho, geralmente é fruto do seu esforço, né, André? É fruto de alguma coisa que você fez, de algum produto que você lançou, de algum empreendimento, de algum trabalho novo. Mas o que nós vimos a Globo fazendo de novo
de 2022 para 2023? Absolutamente nada no sentido de comunicação ou de empresa. A gente viu na mudança do editorial, ou então uma aceleração de um editorial. Em compensação, a realidade do povo brasileiro é que a economia anda para baixo. Mas apesar da economia estar andando para baixo, o negócio está ficando feio, temos empresas aí conseguindo 60% a mais de um bolo, né? Assim, é aquilo que eu falo, tá? A gente tem que ter resiliência, tem que, por exemplo, dia 21 de abril, tem que ter uma força danada para sair de casa, tá entendendo? Botar uma camisa, a camisa que quiser, acho que a cor é a que quiser, preferência no Brasil, mas também a camisa que quiser, desde que não seja vermelho, evidentemente. O cara tem que, resiliência para o cara ver o seguinte, é aquilo que, novamente, aquele simbolismo que eu sempre faço aqui no jornal, é aquele desenho, né, acho que do pica-pau, vai abrir um buraquinho com água, daqui a pouco tem 20 buracos, você não consegue mais tapar mais nada. O que você faz? Você vira as costas e deixa a parede cair. Por que você está falando isso? Porque eu sou pai de 2 meninos. A minha vida é aqui. Eu não estou torcendo para o mal. Eu só estou fazendo uma análise que é absolutamente impossível o país dar certo com essas medidas. Eu sempre, inclusive, estava com esse amigo meu ontem. Foi ele que me falou isso, André. 90% do PIB do Brasil é agronegócio, minério, petróleo. Os outros 10% são 130 milhões de brasileiros trabalhando. Então, esses 130, 140, sei lá, nós somos 215, né? 216 milhões, 214 milhões. Deve ter uns 100 milhões, 120 milhões de pessoas trabalhando. Essa galera toda é 10% do PIB. O resto é agronegócio, petróleo e minério. Aí você olha e fala, vem cá, deixa eu olhar esse imperador maldito. Ele fala que é agronegócio, que o agronegócio é fascista. Ele está loteando a Petrobras, botando partidário, correligionário partidário dele, e a Vale foi privatizada, ele queria botar o Guido Mantega lá. E está criticando a independência da Vale do Rio Doce. Minério, petróleo e agronegócio. E nesses outros 110 milhões de pessoas, trabalhadores, mete carga tributária. Quer fazer apostazinha? Mete tributo nele. Ele só quer tributar quando o cara ganha. Quando ele perde, ele não tributa, não. Tá entendendo? É Uber, mete tributo nele. IBS, CBS, é o IVA, né? O IVA dual, mete tributo nele. Mete, mas mete mesmo, sem medo. Esses 100 milhões de otários, ao qual nós 3 aqui estamos incluídos. 3 otários. Agora, a diferença é que a gente está vendo. Otário não. Se insurgindo. Agora, o otário que ainda defende isso aí. Mas, André, o que você tem para me dizer? Olha só, cresce de 77,9 para 78,3 o número de famílias do Brasil inadimplente. A inadimplência está crescendo. Aí ele joga na nossa cara o Desenrola Brasil. O que é o Desenrola Brasil? Olha, o seu nome sai do Serasa e do SPC. Mas a dívida continua? Sim, a dívida continua. Mas você agora pode buscar mais crédito. Sério? Para me endividar mais? Não, senhor presidente imperador. Eu quero pegar o meu FGTS, o meu saque aniversário. Não pode não. O ministro falou que não pode. Peraí, mas no meu aniversário? Não pode. O meu dinheiro não posso pegar, mas quero pegar emprestado dos bancos. Aí o que eu faço também junto? Olha, banco, vou pagar os precatórios, tá? Compro o precatório de privado lá embaixo e eu vou e te pago. Então, se o Gustavo tem um precatório em face do Estado, ele sabe que não vai receber, eu falo ao banco, compra do Gustavo a 30%, só para a audiência entender. Por exemplo, Gustavo sofreu um dano pelo Estado. O carro da polícia bateu no carro dele. Maravilha? O Estado vai ter que pagar o Gustavo. Ele paga por precatório. E tem uma fila de precatório. Aí o Gustavo tem um prejuízo de 20 mil para receber em precatório. Sabe quando é que ele vai receber? Nunca. Aí vem o Itaú e fala com ele. Olha, Gustavo, esse teu precatório de 20 mil recebe só daqui a 3 anos. Tá passando fome? Tô dando 3 mil agora. Aí ele compra o precatório do Gustavo de 20 mil por 4, 5 mil. Banco Itaú. Porque ele já sabia, em tese, talvez, quem sabe, que o governo ia pagar os 20 mil. Aí o otário do Gustavo, que teve o carro quebrado, que ganhou uma ação contra o Estado, só recebe merrequinha, o banco compra, depois ele recebe do Estado o valor completo. É isso que eles fazem. Quer dizer, é uma coisa atrás da outra, uma sacanagem atrás da outra. Agora, André, você fica chateado? Foi a pergunta que eu fiz ontem, Canuto e Gustavo. Estava num evento ontem com o Roberto Mota, eu fiz essa pergunta a ele. Roberto Mota tem um livro, O Caminho da Servidão, do Hayek, Frederick Hayek, quando o Poder Executivo, que é um imperador da mentira,
foi ex-condenado, se alia, estou dizendo que está acontecendo no Brasil, com o Poder Judiciário, o Hayek, no livro dele, as sociedades viram servis. É o caminho da servidão. No livro dele, o caminho da servidão é quando o Poder Executivo se une ao Poder Judiciário. E qual é a função do Poder Judiciário? Ele bota no livro dele duas coisas. Planifica a economia, quer dizer, esculhamba a economia que fica todo mundo igual e coloca pautas na sociedade. Aborto, droga, família, LGBT, religião, marco temporal, índio, racismo. Porra, tá escrito no livro. Só para fechar, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1974. Pega o livro e lê. Aí vai entender por que eu estou falando isso e o meu desespero de um país que não tem nada, tem tudo para dar certo, mas diante dessas pessoas não tem como dar certo. Pelo contrário, é o caminho da servidão. Canuto, como é que você vê tudo isso, esse gasto de dinheiro? E um dado curioso, o governo federal, depois que saiu o governo do presidente Bolsonaro, investiu muito mais na mídia tradicional do que na internet. Por que será, né? Aquela discussão, né, que a gente veio tendo, teve essa semana a questão das prefeituras, o governo querendo onerar as prefeituras lá com pagamento de contribuição sobre as folhas de pagamento das prefeituras, a discussão sobre o dinheiro fica nas prefeituras no governo federal. E a gente falou que não, o dinheiro não é para fazer política pública, é para gastar alimentando boquinhas, né? A velha política domina a maior parte das prefeituras, quer colocar seus apaniguados lá na prefeitura, ter os dinheiros na ponta, lá nas prefeituras. Não é questão de discutir qual política pública é melhor, centralizada ou descentralizada. Não, não. É quem controla o orçamento, quem controla aquele gasto. Então, as prefeituras querem gastar de um jeito, o governo federal quer gastar com as suas boquinhas, né? Daí a gente falou de toda a militância de esquerda que recebeu cargo em comissão, sem concurso no governo federal, dinheiro para a ONG, Lei Rouanet, e agora esses 140 milhões só para a Globo, sem contar as outras, né? Não para a velha imprensa. É mais boquinhas da esquerda para serem alimentadas. É por isso que, claro, que eles não vão despejar o dinheiro na internet, vão despejar na velha imprensa, alimentando as boquinhas de esquerda. Então, é para isso que é a disputa do dinheiro, sabe? Não é para fazer política pública, para fazer obra, para reformar hospital, comprar medicamento. Não, não, não. É para isso. É para isso. E aí você vê também o cobertor é curto, puxa daqui, puxa dali. O governo com um déficit absurdo. O déficit declarado do ano passado foi, acho que, 250 bilhões, né? Déficit público querendo aumentar imposto, escorchar ainda mais o contribuinte, né? E olha aqui, gente, você está com déficit. Não precisa cortar o remédio do posto de saúde, corta isso. Corta esse dinheiro para a velha imprensa. Dinheiro para estatais, no caso do governo mesmo, que seja administração direta, para anunciar o que ali? É para anunciar qualquer coisa, né? Desde uma campanha de vacinação da poliomielite, que talvez justificaria um gasto, uma informação de utilidade pública, como simplesmente gastos inúteis. É pretexto para passar dinheiro para a mão da velha imprensa e assim sustentar uma velha imprensa que não tem audiência, tem cada vez menos patrocinador privado, e o patrocinador privado não quer patrocinar a velha imprensa, seja porque a audiência está decadente, seja porque, dependendo do canal e do programa da velha imprensa que você vai patrocinar, queima o filme, pior patrocinar, né? Vai patrocinar aí um BBB da vida, um programa de uma novela aí fazendo lacração, queima o filme, porque isso vai correr nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nas timelines aí, as tias do Zap vão espalhar, tá aqui a lista de empresa que patrocina lacração, que patrocina coisa ali na Globo Lixo. Então, muita empresa não quer fazer, muito mais por isso do que pela queda de audiência, né? E aí vai viver de quê? Dinheiro público, do meu dinheiro, do seu dinheiro que está nos assistindo, do imposto que você paga, tá lá, indo para a Globo Lixo, para uma empresa ruim, faz uma propaganda horrível, decadente, atrasada, ultrapassada. É o modelo do século XX de televisão, não de hoje, mas tá lá, com dinheiro público ele se mantém ganhando uma sobrevida aí de algum tempo, enquanto esses caras ainda estiverem no poder, dando dinheiro para eles. É isso, infelizmente é isso. Vamos voltar a falar sobre o principal assunto, na minha opinião, que é o evento que nós teremos em Copacabana. E aqui eu vou fazer uma comparação para vocês rapidamente, para nós falarmos aí daquilo que nós tivemos no 7 de setembro e daquilo que nós teremos agora e de como a imprensa vai tratar. A gente já está se antecipando ao problema. Eu estou botando no palco aqui
Estou botando o palco, no palco do nosso programa, estou botando o palco do show do Rolling Stones, que foi recorde, 1,3 milhões, 1,5 milhão de pessoas, foi o maior show aberto do mundo, etc. e tal, e é celebrado muito isso, e até vai aqui uma notícia de bastidores. Não vai ser no 1º de maio, porque dia 4 de maio, no final de semana, nós teremos o show da Madonna em Copacabana. E um dos medos da organização era de que, se tentasse fazer no dia 1º de maio, a prefeitura vetasse. Então, por isso que será no feriado do dia 21, esse evento, e por isso que está tão próximo, não foi divulgado tão cedo, tão antes o evento aqui no Rio de Janeiro. Por isso que será no dia 21, dia de Tiradentes. Mas vocês vão vendo aqui, ó, tem o meu cursor aparecendo na tela aí, aqui é o palco, aqui para trás não tínhamos ninguém, e aqui no final, na altura do antigo Hotel Meridian, que hoje é um Pestana, eu acho que é um Pestana, não lembro mais qual hotel que está lá, mas enfim, aqui você tem. No final, você tinha um equipamento público que limitava as pessoas. As pessoas não podiam ficar ali atrás, né? Como se fosse um banner muito grande. Então, as pessoas ficaram restritas a esse pedaço aqui. Aí eu vou parar a tela e vou botar na tela para vocês uma medição, porque hoje nós temos a tecnologia, nós temos ferramentas. Uma medição que eu fiz durante o programa aqui para a gente poder falar. Aqui está na tela, vocês vão ver. Deixa eu botar na tela para vocês. Aqui, ó. Tá pelo Google, você consegue medir o tamanho. Está aqui pequenininho, aqui, ó, daqui até esse ponto, que é onde nós temos o hotel. Nós temos aqui, deixa eu botar bem grandão para vocês poderem ver, deixa eu dar um zoom aqui, 642 metros. Essa é a distância do palco ali, do Copacabana Palace, até onde a gente tem o hotel. Agora é o Hotel Hilton, perdão, já mudou de nome várias vezes esse hotel. Agora é o Hotel Hilton. 642 metros, beleza? Beleza. Agora nós vamos para onde foi o evento do 7 de setembro do presidente Bolsonaro. Está medido. Isso daí é medição. Quem mede é o Google. Brigue com a natureza, brigue com a distância efetiva. Está aqui, ó. Vou jogar na tela para vocês entenderem e verem aquilo que eu estou falando. Está aqui o palco. O evento do presidente Bolsonaro, ele foi no posto 5, entre o posto 5 e o posto 6. Deixa eu deixar bem grandão aqui para vocês poderem compreender. Está aqui. Entre o posto 5 e o posto 6. Diferentemente do evento do Rolling Stones, ele não tinha um lugar que começava. As pessoas ficaram em volta, literalmente em volta de tudo. Então, começa aqui no posto 6, e eu marquei até o Hilton Palace, que é um hotel muito grande, que nós temos numa imagem um guindaste colocado ali. Só que o público ele passou. Mas indo só até o Hilton Palace, nós temos 1.013 metros. 1.013 metros. A gente tem praticamente 70%, 80% a mais de extensão em relação ao show do Rolling Stones. O show do Rolling Stones, como eu falei para vocês, foi recorde de público com 1,5 milhão de pessoas. E aí eu vou jogar na tela, essa é a outra imagem aqui, só para a gente poder terminar essa avaliação do que tínhamos e do que nós não tínhamos de pessoas na orla de Copacabana durante o evento do presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu abrir aqui para vocês. Que é a nossa imagem da thumb que a gente tem aqui, e vocês vão conseguir ver o público que eu falei. Está aqui, ó. Foi, mais um pouquinho. Pronto, agora na tela. Esse prédio aqui, grandão, ó. Tá vendo? Esse prédio aqui, grandão, é o Hilton Palace. Então, do posto 6 que eu medi até o Hilton Palace, 1.032 metros. A imprensa, na época, falou que deu 500 mil pessoas, 650 mil pessoas, 750 mil. A gente tem o dobro de tamanho e vejam que vai para lá, tá vendo? Passa, ó. A gente tem bem depois do Hilton Palace pessoas na areia de Copacabana. Isso sem contar um fenômeno que aconteceu. O show, a gente sabe que as pessoas vêm e ficam. Muita gente veio no 7 de setembro, nesse 7 de setembro de 2022, e não conseguiu ficar, porque estava muito cheio. E foi embora. Muita gente foi embora cedo. Muita gente chegou mais cedo e foi embora cedo. Estão dizendo aqui, a primeira notícia que eu tenho é que o evento será às 10 horas da manhã. Eu não acredito que seja tão cedo. Eu acho que isso vai se estender durante a tarde. Fato é que nós teremos muito mais do que 1 milhão de pessoas em Copacabana. André, quer reforçar mais alguma coisa em relação a esse evento do Bolsonaro? Do Bolsonaro, não, do pastor Silas Malafaia convidando o presidente Bolsonaro? A verdade é o seguinte, eu faço as palavras do Bolsonaro na Paulista. Deu 100 mil, 10 mil, 1 milhão, interessa, vê a foto. Você consegue olhar, você tem olho, tem celular, tira a foto. E lá, na Atlântica, é prédio pra caramba, janela pra caramba. Faz um vídeo. Lá. Se a Globo disser que tem 1.200 pessoas, não é isso? Se compara, ok. Contra fatos, não há argumento. Foto, tira foto, faz vídeo. Vai ser gigante. Agora, peço só uma coisinha só. São Pedro, dá uma força aí.
Faz aquele sol bacana ali para depois a gente tomar aquela cervejinha gelada, aquela picanha com gordurinha e a cerveja gelada do Lula, para ele ver quem é que tem razão nesse país. Canuto, a importância da manifestação e o tamanho que a gente sabe que vai ser um negócio monstruoso, né? Vai ser monstruoso, a gente fica aqui discutindo números, mas o fato é, compare qualquer manifestação da direita, você compara com os Rolling Stones, né? Porque comparar com a esquerda não tem graça, não dá. Pega a foto das manifestações da esquerda, pega a foto da direita, não dá para... Fica humilhante, é um time da primeira divisão jogando com um time da quarta divisão. Então, para jogar com alguém da mesma altura, a direita tem que jogar contra os Rolling Stones, e aí ver quem é que coloca mais público, e tem que ser pela imagem, você comparando aí, você faz realmente o cálculo. Se tinha 1 milhão nos Rolling Stones, realmente, eu acho que eu confundi os números, se eu falei de 250 mil, tinha muito mais que isso, sim, no 7 de setembro de 22. Outra forma de comparar, por exemplo, é o Maracanã lotado, que cabe 80 mil pessoas, aí você vai no mapinha ali do Google, você pega o Maracanã, imagina, ele é uma curva, né? Ele é um círculo, estica o Maracanã e vê quantos Maracanãs cabem ali, para a imprensa jogar número para baixo. E eu já desafio aqui aqueles especialistas da USP que disseram que na Paulista tinha 175 mil, vamos fazer um bolão, quanto que eles vão dizer que tem em Copacabana? Eles vão dizer que teve 50 mil, 100 mil, a ciência a estatística aí da USP. Vai lá, Gustavo. Pois é a estatística desses caras. E outra coisa importante para a gente falar desse evento é que a gente não pode esquecer que esse evento é para reforçar, não só para brasileiros, como para o mundo inteiro, o que vem acontecendo de errado nesse país. É para falar sobre, efetivamente, o Estado Democrático de Direito que vem sendo atropelado. É para falar sobre as perseguições políticas. É para falar que nós não estamos vivendo uma democracia plena como querem vender. E aí, né, André, eu acho muito importante a gente lembrar que a denúncia feita essa semana sobre o caso do Twitter foi feita por um jornalista de esquerda. Não foi feito por gente da direita. Pessoas, é um norte-americano que já morou no Brasil, fala bem o português, mas que tem contato lá fora, fala lá fora. As pessoas lá de fora estão vendo o que está acontecendo aqui dentro do Brasil, né, André? É só para nossa audiência, que é qualificada para ela entender. Olha só. O que mais ou menos está dizendo isso? Que o Twitter, por isso que é legal a gente falar Twitter Files, os arquivos do Twitter, que não era X ainda, era Twitter ainda, que agora é X, agora é Elon Musk X, um cara que preza a liberdade. O que o Twitter fez à época? O Supremo mandou ofício e fala o seguinte, olha só, me dê as informações do Gustavo Reis e me dê as informações do Alex Canuto e do André Queiroz. Eu quero saber tudo, as contas dele, a origem dele, as publicações dele, inclusive as apagadas, do Gustavo, do André e do Alex Canuto. Ponto. O que o Twitter falou? Olha, beleza, tá tudo bem. Só que o senhor, o Supremo Tribunal Federal, sabe que existe uma lei de proteção dos dados. Lei LGPD, Lei de Proteção dos Dados. Proteção dos dados. Então, olha só, eu preciso saber qual é o fundamento para que eu possa mandar as informações do Canuto, do Gustavo e do André. Aí não tem aquele negocinho? La garantia sou eu. É isso? Vou comprar um videocassete. La garantia sou eu. E o papel da garantia? Meu irmão, é isso aí, ponto final. Eu estou determinando isso. Olha, aí qual foi o fundamento do Supremo à época? Olha, a Uber nos deu, o Facebook nos deu, o Twitter não deu. Não, eu não estou me negando a dar, não, a fornecer, não. Eu só preciso saber que para invadir a intimidade do Gustavo e do Canuto, eu preciso de um fundamento se ele está sendo investigado criminalmente. Qual é o fundamento? Não tem fundamento. Aí o que vem na nossa mente? Respeitosamente. Falar a palavra em inglês aqui, mas é fácil de entender. Fishing expedition. O que é o fishing? Pesca probatória. Manda para lá, dá os dados do Gustavo, me dá os dados do Canuto e vou ver o que ele está falando. Vamos ver o que ele publicou no dia 4 de janeiro, 20 de dezembro. Se ele falou que golpe não é golpe, militar, Supremo, jornal, não sei. Vou começar a tentar ver alguma coisa aqui. Isso, gente, com respeito. Num Estado democrático de direito, a Constituição não está sendo respeitada. Eu preciso de um fundamento para isso. E né, há quem diga, há quem entenda que o juiz ele não pode fazer isso de ofício. De ofício, digo, que alguém não provoque. Nenhum juiz do globo terrestre, do Brasil pelo menos, a nossa doutrina diz, ele não pode, ele sozinho, quando eu falo de ofício, audiência, é ele sozinho,
Me dá as informações aí. Não pode. Um delegado de polícia, federal ou civil, não pode pedir isso. Ele tem que fundamentar, mandar para o juiz, e o juiz vê se tem fundamento e limitando, pegar as informações da investigação. Eu não posso, na minha vida, fazer uma devassa na conta do Gustavo. Por exemplo, não estou defendendo ninguém aqui, não. Não estou defendendo. Mas achei estranho ter feito nos últimos 5 anos movimentação bancária do Flávio Bolsonaro, por exemplo. São coisas estranhas que me causam espécie, Gustavo. Canuto, a importância de pessoas lá de fora estarem denunciando o que está acontecendo aqui no Brasil. Isso é muito importante, na minha opinião, porque vai mostrando ao mundo que nem tudo que reluz é ouro. E o atual presidente da República, essa declaração até do jornalista, olha, eu sou um cara de esquerda, é uma decepção para mim, o Lula. As pessoas não têm efetivamente uma noção, né? Só para o nosso público entender. O que sai de notícia do Brasil e vai lá para fora e é repercutido pela imprensa lá de fora é o que a grande imprensa aqui faz. Porque é assim que funciona a imprensa no mundo. A internet vem quebrando isso. Mas quando você tem atores que não fazem parte desse grupo da internet, dessa bolha da direita, enfim, pessoas mais atentas, vindo a público falando sobre isso, esquerdistas falando sobre isso, o impacto é muito maior, né, Canuto? Assim, gente, hoje em dia não dá para você querer segurar a verdade. Aliás, nunca deu para segurar, né? A verdade sempre ela caminha, né? Ela engatinha, mas ela ganha da mentira que voa. Ela ganha. É aquela corrida, né, do coelho e a tartaruga. O coelho corre na frente, fica tirando sarro da tartaruga, quando vê a tartaruga ganha a corrida. É assim que funciona. Quando não tinha internet era mais difícil. Demorava mais para a verdade, para a tartaruga ganhar a corrida. Hoje é como se a internet tivesse colocado patins na tartaruga. Ela é tartaruga, mas vai rápido. Então eles tentam esconder, tentam contar a mentira deles, com canetada judicial, com reportagem da velha imprensa. A internet desmascara. E a internet, ela é mundial. A internet no Brasil já sabe isso e agora está chegando na internet no exterior, né? Na medida em que as tias do Zap começam a cada vez mais entrar em contato com as tias do Zap de outros países, passar informação de lá, a coisa esparrama ali também. Tá todo mundo sabendo. Tá todo mundo sabendo. Não adianta bloquear o site no Brasil, que hoje em dia tem a VPN. Comentamos disso o dia que você não estava aqui, né, Gustavo? Aprendam a mexer em VPN. Todos nós tivemos que aprender a mexer na internet de escada, depois no e-mail, depois na rede social, no WhatsApp. Aprenda a mexer na VPN para você acessar coisas que estão em outros países que estão querendo censurar aqui. Mas a ideia está chegando, muita gente já acessa, aí pega um conteúdo que está bloqueado, posta já num site, numa rede social aqui no Brasil, e a coisa espalha. Então não dá para segurar. Eu vou fazer sacanagem e vou abafar. Hoje em dia você não abafa mais. Todo tipo, tem até esses vazamentos que nós discutimos hoje, vazamentos de informação, também de COAF, de investigação. Hoje vaza, meu amigo. Hoje qualquer um pega um celular, filma, registra aquilo, botou na internet, a chance de dar um copia e cola e vazar é grande. Então, você não consegue segurar a mentira. A verdade vai aparecer. Tem fake news? Sim, a fake news tem perna curta. Espalha a fake news, ela cai no momento seguinte. A preocupação desse pessoal não é com a fake news, porque a fake news ela é desmascarada. A preocupação é com quem está desmascarando as fake news que eles produzem, né? E esse caso do Twitter aí é mais um exemplo desse tipo de sacanagem, e não é só o Twitter, é que o Twitter, o cara perdeu a paciência e vazou, soltou a informação ali, né? Divulgou. E quantos que sofrem esse tipo de sacanagem e não divulgam? 2 outras plataformas optaram, eles não teve nenhum jornalista que quis revelar tudo isso. O Locals e o Rumble simplesmente saíram do Brasil. 2 saíram. Você acha que tipo de sacanagem não teve dentro dessas 2? É Rumble, é o Locals, o Twitter, e quantas mais ainda vão aparecer ou sair do Brasil por causa desse tipo de coisa, né, Gustavo? Infelizmente, essa é uma dura realidade. Mas é isso, a gente está fazendo a nossa parte e no dia 21, quem puder vir ao Rio de Janeiro, e quem é do Rio de Janeiro, por favor, Copacabana. E no dia 20, como eu não sou baú para guardar segredo, eu vou botar aqui o Desperta Rio do Rafael Satier. O Satier está organizando um evento. Quem é do Rio vai ser na Tijuca, no Clube Municipal, na Rua Doc Lobo. Olha a turma que vai estar lá presente. Tá aí, ó. Olha que galera importante vai estar lá presente. Nosso amigo, querido amigo, deputado Arnon Lopes, o delegado Ramagem, enfim, Marco Antônio, Eduardo Bolsonaro. Vai ter um monte de gente, tem um monte de gente. O Satier vai começar a divulgar nas redes sociais dele. Você vai precisar fazer inscrição para participar desse evento. São pouquíssimos lugares, mas quem é do Rio, por favor, compareça. 20 de abril, às 15 horas, nós teremos um final de semana muito especial no Rio de Janeiro. Eu quero agradecer a presença do André Queiroz, do Alex Canuto, de quem nos assistiu no Twitter, de quem nos assistiu no YouTube, quem está assistindo depois no gravado. Um final de semana
abençoado para todos vocês. Mais tarde nós temos o Jornal da Noite no Aliados e segunda-feira a gente está de volta aqui fazendo o nosso Jornal da Manhã. Fiquem com Deus, um bom final de semana a todos. Tchau, tchau.